Graça e paz, queridos irmãos em Cristo, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sino de notificações para acompanhar os nossos vídeos. Queridos, hoje, dia 31 de outubro de 2021, começa a COP26. Queridos irmãos, e o tema que eu quero trazer para vocês aqui neste momento é um tema muito forte, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Você vai entender coisas que vão ser debatidas na COP26, por mais que o Papa Francisco não esteja presente de maneira presencial, de maneira física, mas ele estará presente de maneira virtual. Eu creio plenamente nisso, porque a Laudato Si, a sua encíclica, é o documento muito poderoso que vai estar guiando a cúpula climática da ONU, a COP26, que começa hoje, dia 31 de outubro de 2021. Queridos irmãos, coisas terríveis estão diante de nós e nós precisamos acordar como igreja de Deus. Nós precisamos despertar. Cristo está às portas. É hora de jejuarmos, é hora de clamarmos ao Senhor para que Ele, em sua misericórdia, derrame o Espírito Santo e a chuva serôdia sobre as nossas vidas. Acompanhe comigo aí o título desse vídeo. O título do vídeo, você acompanha aí na tela, é Legiões de Demônios estão na COP26. É justamente isso. Neste momento, legiões de demônios estão agindo com seus agentes diretos e indiretos na COP26 para colocar leis para oprimir o povo de Deus, para colocar leis aonde eles vão futuramente perseguir o povo de Deus, trazer a marca da besta, o decreto dominical, para oprimir a igreja de Deus. Mas nós precisamos permanecer firmes, não se prostrar diante de Baal, não se prostrar diante das coisas que estão diante de nós. Queridos, o cerco está montado, o cerco vai se fechar. Isso é um pontapé gigante para o decreto dominical. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e o Espírito de Profecia diz que os acontecimentos proféticos seriam rápidos. Queridos, na COP26 vai estar a cúpula dos jesuítas. E a gente sabe que os jesuítas, eles estão, a organização secreta maior do mundo, aonde eles têm por objetivo a supremacia papal. Olha o que é que diz aí o Espírito de Profecia. Acompanhe comigo aí na tela, Grande Conflito, página 234, que diz assim: em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo fora criada a ordem dos jesuítas. Aí de vermelho você acompanha na tela. Dos jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulo e poderoso de todos os defensores do papado. Queridos irmãos, os jesuítas são os mais cruéis, sem escrúpulos e poderosos de todos os defensores do papado. Aí aqui diz assim: separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciados a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além da própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de estender o seu poderio. O Evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar sem desfalecer o sofrimento pelo frio, fome, labutas e pobreza, a fim de desfraldar a bandeira da verdade, em face do instrumento de tortura, do calabouço e da fogueira. Para combater estas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos, ou seja, assim como o cristão dá a vida por Cristo, enfrentando pobreza, dificuldades, calabouços, tortura, os jesuítas também treinaram seus seguidores a passar por semelhantes perigos para defender a supremacia papal e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nem nenhum engano demasiado vil
vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Queridos irmãos, o grande conflito relata que o objetivo dos jesuítas é justamente trazer de volta a supremacia papal, e para isso eles dão a própria vida e ceifam vidas. Queridos, a COP26 vai estar cheia de jesuítas com o objetivo da última supremacia papal. Não só de jesuítas, mas vai estar grandes empresários mundiais, grandes presidentes mundiais, grandes políticos mundiais, artistas, atores, cantores. Todos estão em uma via única, de mão dadas ao papado. As igrejas estão aliadas ao papado. As igrejas protestantes estão aliadas ao papado, queridos. As igrejas católicas, a igreja católica, a igreja romana. Joe Biden se tornou líder ambiental do planeta e ele também está aliado ao Papa. Eu já mostrei alguns vídeos para você e aqui eu vou relatar de novo. Acompanhe comigo, continuando aí o grande conflito. Grande conflito agora, a página 235 diz assim: quando apareciam como membros de sua ordem, os jesuítas ostentavam santidade. Olha só, os jesuítas ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo bem, mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificassem os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis quando serviam aos interesses da Igreja Romana. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, ou seja, eles têm influência na política. É eles que botam governos, é eles que tiram. Todos que se opõem à ordem dos jesuítas, eles são tirados e colocados pessoas que estão ligados a fazer, a obedecê-los. A parte de vermelho aí eu vou repetir. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Queridos, eles têm acesso até às políticas, eles moldam as políticas das nações. O mundo já está entregue ao maligno, esse mundo já está entregue a Satanás. Agora na COP26 nós vamos ver legiões de demônios agindo por meio desses homens que são vendidos na maçonaria, vendidos o príncipe deste mundo, queridos irmãos. Continuando, o texto diz assim: tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Os jesuítas, eles rapidamente se espalharam por toda a Europa e por todo o mundo. Queridos, o mundo jaz o maligno. E olha o que é que diz aí esse site aí. A família inaciana vai estar também na COP26, compromisso da família inaciana com a justiça climática, ou seja, a família inaciana também vai estar na COP26. Os secretários dos jesuítas, acompanhem comigo aí na tela, o secretariado de Justiça Social e Ecologia e Ecojesuíte, juntamente com os 4 secretários apostólicos da Companhia de Jesus, os 6 presidentes das conferências jesuítas, os diferentes delegados sociais das conferências da Companhia de Jesus, os 4 coordenadores do Rede Gian, os reitores e diretores das instituições jesuítas, as redes inacianas, as comunidades jesuítas, as organizações da Rede Xavier, decidiram se comprometer e defender a justiça climática face da próxima COP26. Queridos,
eles vão estar na COP26. E como o grande conflito falou, o objetivo dos jesuítas é a última supremacia papal, é defender o papado. E mesmo que o Papa Francisco não esteja de maneira presencial, literal, lá na COP26, que começa hoje, vai estar a sua encíclica e vai estar os seus braços direitos. Queridos, nós temos que entender que por trás do Papa Francisco existe o principal cabeça dos jesuítas, o Papa Negro Arturo Souza Bascal. Ele que manda neste mundo através de Satanás, queridos irmãos. Nós sabemos, você viu aí, eu postei aqui já no canal, o que a ONU fez, o apelo da ONU com a propaganda através de um réptil, um dinossauro. Ele entra na cúpula da ONU e ele começa a falar. O que isso lhe lembra, meu irmão? Lembra que o réptil que falou nessa terra derrubou Adão e Eva lá no Jardim do Éden? A serpente veio, Satanás em forma de serpente falando com Eva, com Eva, derrubou. E ela fez com que o seu marido comesse do fruto, queridos irmãos. Estamos vendo a história se repetir. E é profético, a história se repete, assim como a serpente, um réptil falou no Jardim do Éden para derrubar Eva, para derrubar o casal que Deus havia colocado ali, está agora de volta em forma do dinossauro, mostrando que ou agora se unem para salvar o meio ambiente, ou o mundo vai entrar em extinção. Mais uma vez, Satanás vem com sua artimanha, ou seja, um animal falando, um réptil falando para os seres humanos fazer, e eles estão mais uma vez obedecendo e vão cair nas garras de Satanás. Queridos irmãos, nós precisamos acordar enquanto há tempo. Nós estamos diante de grandes crises. Os acontecimentos finais estão diante de nós. O desenrolar da profecia. Acompanhe comigo aí, queridos irmãos, esse vídeo onde mostra dentro da cúpula da ONU entra um dinossauro e começa a falar com aquela cúpula para que eles... E o dinossauro ele diz, né, que entende de extinção e que se eles não fizerem algo agora, o mundo também vai entrar em extinção. Ou seja, até a ONU, os jesuítas, todos reconhecem que ou agem agora ou o mundo entrará em uma decadência terrível. E quando nós falamos isso na igreja, os nossos líderes, os nossos pastores, as pessoas dizem que Cristo vai demorar, os servos infiéis dizem, tarde virá o meu Senhor, mas o servo fiel diz, cedo virá o meu Senhor. Jesus está voltando. Querido irmão, olha o que é que diz aí o livro Eventos Sinais, página 116. Os sindicatos, fonte de perturbação para os adventistas. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Queridos, os sindicatos são a fonte de perturbação para os adventistas do sétimo dia. Eu já falei para você aqui e eu quero mostrar o que os sindicatos que vão estar na COP26 estão tramando contra nós, o povo remanescente, o povo adventista do sétimo dia, querido irmão. Acompanhe comigo aí. Olha outro texto aí, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 141. Formar-se-ão sindicatos e os que a eles se recusam unir serão homens marcados. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Queridos, os sindicatos pela justiça climática estarão na COP26 e lá eles vão decidir quem terá lucro e quem será sacrificado. Não é papo de Robson Júnior. O site fala isso. Olha o que é que diz esse site aí. Sindicatos pela justiça climática, COP26. A justiça climática é uma questão sindical. Estamos exigindo uma transição justa, liderada por trabalhadores de governos em todo o mundo na COP26. Aí o que é que ele diz? Os sindicatos dizem, junte-se a nós para se organizar com o movimento pela justiça climática. Olha o que é que esse site diz, continuando aí, eu grifei de azul. As decisões tomadas pelos sindicatos na COP26 irão, não só pelos sindicatos, mas por todos, eu vou repetir, as decisões tomadas na COP26 irão moldar
a forma como os governos respondem ou não à crise climática. Eles decidirão quem deve ser sacrificado, quem escapará e quem terá lucro. Queridos, os governantes mundiais, os sindicatos, os jesuítas na COP26 vão decidir quem é sacrificado, quem será poupado e quem terá lucro. E diante do que está acontecendo, um grupo que está se opondo a essa nova ordem mundial, a esse novo reset, a esse passaporte, existe um grupo que não está se unindo a eles. Esse grupo é que eles vão decidir que serão o grupo que deve ser sacrificados. E quem? Os guardadores do sábado, os guardadores dos mandamentos de Deus, os guardadores da lei de Deus, os que se mantêm fiéis a Jesus e obedecem a sua lei e os seus mandamentos. Esses serão perseguidos, torturados e mortos pelos jesuítas, pelos sindicatos, pelo esse mundo que adora a besta. Queridos irmãos, os acontecimentos proféticos estão desenrolando. A COP26 começou, queridos irmãos, e tudo vai estar aí, saindo aos poucos. Todos 12 dias de COP26 decidindo quem será sacrificado e quem terá lucro. Queridos irmãos, precisamos acordar diante de grandes acontecimentos que estão diante de nós. Os acontecimentos proféticos estão aí se desenrolando diante de nós e precisamos acordar. Continuando, olha o que é que diz aí 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, 2 e 3. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário, diz Paulo, que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Verso 3. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que a repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam a mulher grávida, de forma alguma encontrarão escape. Queridos irmãos em Cristo, o mundo está aí na COP26, as pessoas estão abraçando o papado, todos estão em direção a Glasgow, na Escócia, para se unirem à cúpula da ONU, aonde o Papa ele tem a voz poderosa para dirigir essa cúpula. Ele não foi, mas ele deixou tudo organizado. O Papa Negro também deixou tudo organizado, queridos. E aí eles estão clamando por paz e segurança, iludindo o planeta com essa nova ordem mundial. E virá a repentina destruição. Você vai ver que o que vai acontecer agora em 2022 serão catástrofes piores do que aqui está vindo, do que aqui está acontecendo desde 2020. Queridos, o filme A Guerra do Amanhã diz que a perseguição contra os guardadores do sábado, contra aqueles que observam o White Spike, começa na Copa do Mundo, ou seja, a Copa do Mundo é quando? No final de 2022. Isso é mera coincidência? Não é coincidência, queridos. O inimigo revela os seus planos aos seus servos e nós devemos ficar atentos ao desenrolar dessas datas jesuítas. Nós devemos ficar atentos às profecias, mas devemos estar clamando aos pés da cruz. Dá-me, Senhor Jesus, o teu caráter. Dá-me a chuva temporã, dá-me a chuva serôdia, dá-me o preparo do refrigério da chuva do teu Espírito, Senhor, para que eu permaneça firme e para que eu possa proclamar as 3 mensagens angélicas para este mundo em trevas. Queridos, acompanhem comigo aí na tela. Olha o que é que diz aí Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. Olha só, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, o mundo já está em trevas. O mundo já está entregue ao maligno, esse sistema mundial já está em trevas, irmãos. Nós precisamos entender isso. A nossa pátria é celestial, o nosso olhar deve ser agora para Cristo, para o reino de Deus. Devemos excluir tudo desse mundo que ainda está enraizado no nosso coração e fixar os olhos em Cristo.
Foge veloz para os montes, ó pecador sem tardar. Foge veloz para os braços de Cristo, sem demora e sem tardar, queridos irmãos. Nós estamos vendo, queridos irmãos, as coisas acontecerem debaixo dos nossos narizes. Continuando aqui, o Papa e Kerry, você está acompanhando aí na tela, debatem sobre crise climática. Eu já falei isso para vocês. O que eu quero enfatizar é que quando John Kerry fala para o Papa, e John Kerry vai estar na COP26, ele diz assim: o Papa é uma das grandes vozes da razão e uma autoridade moral convincente na questão da crise climática. Ele foi o precursor, antecipando os tempos. Sua encíclica Laudato Si é de fato um documento muito poderoso, eloquente e persuasivo do ponto de vista moral, afirmou o americano à publicação. Queridos, a Laudato Si é o documento muito poderoso, persuasivo, que vai estar decidindo como agir agora na COP26 para salvar o planeta. Você tem que entender que por mais que o Papa Francisco não esteja presente, a sua encíclica vai estar presente, as suas ordens vai estar presente, as ordens dos jesuítas vão estar ali, aliadas para fazer a supremacia papal. E quem vai estar ali comandando também? Joe Biden, o líder ambiental do planeta, a segunda besta, dando poder à primeira besta, fazendo com que todas as nações, todos adorem, aceitem a encíclica do Papa Francisco, que tem o 6º capítulo voltado para a guarda do domingo. E para lembrar para você, olha esse site aí que eu quero que você relembre, o site do Parlamento das Religiões do Mundo, que tem a sede nos Estados Unidos. As principais igrejas dos Estados Unidos vão manter a pressão. Olha o que é que diz aí, mantendo a pressão, o papel das comunidades de fé na COP26. O Parlamento das Religiões do Mundo está em parceria com a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, para hospedar um programa vital sobre o papel das comunidades de fé na próxima COP26. Eles vão manter a pressão. Olha aí o que é que diz aí. Eles mandaram uma carta a Joe Biden para assumir os grandes compromissos na COP26. Olha aí mais um site mostrando aí. O site do Parlamento Oficial dos Estados Unidos. O Parlamento Oficial dos Estados Unidos publicou no site oficial: os Estados Unidos e a Santa Sé, parceiros a enfrentar a mudança climática e promover os direitos humanos. Eles vão estar unidos, irmãos, em Cristo. E você tem que entender que o grito de Joe Biden é o mesmo do Papa. Olha o que Joe Biden postou no seu Facebook oficial e Twitter oficial. Olha aí o grito dele, que é o mesmo da primeira besta. A segunda besta, ela fala igual à primeira besta. Olha o que é que diz aí. Acompanhe comigo aí o site, o Facebook oficial de Joe Biden e o Twitter oficial. No Facebook oficial ele diz assim: quando damos uma pausa às famílias trabalhadoras, não estamos apenas a aumentar a qualidade de vida delas ou a colocar os pais em condições de ganhar um salário. Também estamos posicionando nosso país para concorrer. É disso que são os negócios de infraestrutura bipartidária e a minha agenda melhores construções. Aí aqui no Twitter ele diz assim, o resultado final é o seguinte: quando damos um descanso às famílias que trabalham, não estamos apenas melhorando sua qualidade de vida, também estamos posicionando nosso país para competir pelo futuro. Queridos irmãos, o apelo de Joe Biden é o mesmo apelo do Papa Francisco, das religiões do mundo, as principais igrejas dos Estados Unidos, todas as religiões do mundo, da Europa, todos estão no mesmo grito: dá um descanso para a terra, para as famílias, para que o mundo possa descansar e salvar o planeta. Todos estão dando o mesmo grito. Daqui a pouco começa a reportagem sair da COP26, sites mostrando mais detalhes. Precisamos ficar atentos, mas precisamos jejuar, porque grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo
e os acontecimentos finais serão rápidos. E diante de tudo isso, eu quero ler para você esse texto do Espírito de Profecia. Olha o que é que diz aí. Testemunhos Seletos, volume 2, página 323. Enquanto o mundo protestante está por sua atitude, fazendo concessões a Roma, despertemos para compreender a situação e observar seus verdadeiros lances à contenda ante nós. Ergam os vigias agora a voz e dei a mensagem que é a verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética e procuremos despertar o espírito do verdadeiro protestantismo, acordando o mundo para a intuição do valor dos privilégios da liberdade religiosa por tanto tempo usufruídos. Queridos, que ergam agora os vigias a sua voz e dê a trombeta, que é a última mensagem da última verdade presente. Mostremos ao mundo onde nos encontramos na história profética, irmãos. É hora de acordarmos, é hora de despertarmos, é hora de proclamarmos, é hora de darmos a trombeta ao sonido certo, proclamando as 3 mensagens angelicais, trazendo o mundo e o povo a despertar diante dos últimos acontecimentos que estão diante de nós. Queridos irmãos, vamos acordar, vamos despertar, vamos se levantar e vamos trovejar contra o pecado na igreja e o pecado e o crime no mundo. E vamos mostrar que Jesus está às portas e que precisamos nos preparar como igreja para nos encontrarmos com o noivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, queridos irmãos. Querido Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por esse momento estudando aqui, Senhor, a Tua palavra. Estudando, Senhor, sobre o assunto do fim e mostrando, Senhor, que está para acontecer diante de nós grandes acontecimentos proféticos. Desperta a Tua igreja e o Teu povo para acordar para os últimos eventos deste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no YouTube. Compartilhe, vamos juntos tocar a trombeta. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Compartilhe, irmãos, vamos juntos fazer parte desse ministério, mostrando ao povo aonde nos encontramos na história profética. Deus abençoe você e até o próximo vídeo em nome de Jesus.